Onde é que eu... Pode colocar aí, tá funcionando alto. Olá, alô? Oi, Tessarinho. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo tranquilo? Me ouve bem aí? Oh, muito bem, muito bem. Como diz, limpo e claro. Maravilha. Então, podemos começar? Tu que manda, tô às ordens. Vamos nós. Vamos lá. Como é que tá aí? Boa noite a todos. Hoje estou aqui lançando minha pré-candidatura a vereador de Porto Alegre. E assim estou convidando o meu amigo deputado estadual e secretário do Desenvolvimento e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, porque é um tema que eu acho importantíssimo discutirmos no momento que sabemos da crise que estamos aí em nosso município, em nosso estado, e eu entendo que Porto Alegre, sendo uma cidade de serviços, nós podemos trazer para cá diversos eventos pós-pandemia para que possam gerar turismo para as pessoas. Porque as pessoas, meu amigo Rodrigo, ficam em Porto Alegre por uma noite e vão para Gramado, Canela, Bento Gonçalves. E nós precisamos fazer com que haja o turismo. Então, hoje, eu lhe convido para a sua opinião, para nós discutirmos com o público em geral que estiver nos assistindo, o que fazer para incrementar o turismo em Porto Alegre. Isso é muito importante. Precisamos fazer alguma ação imediata. E temos certeza que teremos o seu apoio aí no governo do estado, justamente porque pelo seu estilo empreendedor, estilo de desburocratizador, e nós precisamos de desburocratizar o nosso sistema para fazermos com que aconteça o progresso, emprego e melhorar a nossa economia. Bem, boa noite, Tessaro, boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Primeiro, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar contigo nesse momento tão importante aqui, em que tu apresenta mais uma vez como pré-candidato, né, o teu nome a esta cidade que nós tanto amamos e que tantos serviços tem por ti prestados para muitos cidadãos que aqui residem, né? Então, para mim é um motivo de muita satisfação e alegria poder estar contigo nesse momento conversando sobre as coisas boas e as oportunidades que a nossa capital possui. E, Tessaro, sei que tu tem essa consciência, milita e trabalha muito por esta área do desenvolvimento econômico, né? E que o turismo é um grande vetor de desenvolvimento econômico e que a nossa cidade, a capital do nosso estado, tem um potencial turístico com suas riquezas naturais, né, com o nosso turismo cultural, o próprio turismo de negócios, nós temos a nossa gastronomia, enfim, nós temos uma aptidão e uma vocação para o turismo que eu não tenho dúvida que precisa ser ainda melhor explorada e ainda melhor apresentada para não só nós gaúchos, mas principalmente por aqueles que vêm de fora, né? Então, e pode ser um dos grandes motores da retomada do desenvolvimento econômico da nossa cidade, do nosso estado, nesse pós-pandemia, até porque as pesquisas e os estudos de comportamento apontam que numa primeira fase de retomada do turismo, esse turismo se dará de forma regional, em que as pessoas irão fazer, na maioria das vezes, com seu próprio veículo, num raio de até 250 quilômetros da sua residência. Então, nós temos uma série de municípios e de cidades do Rio Grande do Sul que podem e devem vir fazer turismo em Porto Alegre, né? A gente muitas vezes tem em mente que, bom, fazer turismo, férias, é viajar para fora do estado ou até para fora do país, quando, na verdade, nós temos riquezas e potenciais aqui dentro do Rio Grande do Sul que não perdem para nenhum outro lugar do mundo, né? Então, nesse período de retomada, eu acho que nós temos uma grande oportunidade de nós, porto-alegrenses, e nós, gaúchos,
visitarmos ou revisitarmos a nossa capital, né? Eu tenho feito isso ainda de carro nos finais de semana, né? Eu tenho um filho pequeno de 6 anos, com uma energia bárbara, né? Confinado aqui, em virtude do isolamento, do distanciamento social necessário, né? Uma bebê de 7 meses e a minha esposa que está acabando a licença maternidade. Então, nós sempre no final de semana, no domingo, pegamos o carro, que é o programa que nos resta, mas estamos fazendo um giro por Porto Alegre, né? E redescobrindo e descobrindo muitos lugares que na nossa rotina a gente acaba não acompanhando e que muitas pessoas que moram fora de Porto Alegre desconhecem. E à medida que nós tivermos a retomada da atividade turística com a possibilidade do comércio estar funcionando a pleno, né, dos restaurantes, dos museus, enfim, quando nós vencermos desta pandemia, porque nós ainda não vencemos ela, nós estamos no período de travessia, e aí precisamos ainda ter importantes cuidados com a nossa saúde, mas quando isto passar, quanto mais nós conhecermos e mais pessoas vierem a Porto Alegre, evidentemente mais consumo nós teremos nos restaurantes, nas lojas, enfim. Então, num primeiro momento, Tessaro, de retomada da atividade turística, eu acho que Porto Alegre, claro, com o nosso apoio enquanto Secretaria de Estado, com o olhar do governo estadual, temos essa grande oportunidade, né, de convidar os nossos irmãos gaúchos que venham até a nossa capital. E para isso também estamos trabalhando dentro do governo do estado com 2 protocolos segmentados, mas que têm um grande impacto para a retomada do turismo. Um é para o setor de eventos, né? E o outro é do próprio setor de turismo, justamente criando e estudando junto com o setor privado, com as universidades, com o SEBRAE, com os técnicos do estado, já implementar protocolos para que quando nós pudermos ter uma retomada mais efetiva, nós já tenhamos, né, essas regras pré-estabelecidas para que mais rápido possível possamos abrir as portas, né, para os turistas e a partir daí, então, depois ir desdobrando, e tu falasse muito bem, na possibilidade que quando o turismo nacional seja retomado, quando houver o turismo de negócios, né, que Porto Alegre tem uma característica de receber muita gente para eventos no Rio Grande do Sul, né, eventos profissionais, técnicos, acadêmicos, que a estada dessas pessoas em Porto Alegre possam ser alongadas em 1 dia, 2 dias ou no final de semana, para que os turistas possam desfrutar tudo aquilo que há de melhor na nossa capital e, com isso, consumir os nossos produtos, os nossos serviços, e nós termos aí, através do turismo, uma grande fonte de alavancagem da nossa economia. É verdade, secretário. Nós temos também em Porto Alegre o pessoal da Zona Sul que já está implementando ali o turismo rural, que é muito importante nessa região da nossa Porto Alegre, porque nós temos ali no Belém Velho, na Vila Nova, aquela parte rural que é pontos turísticos. Nós temos belos prédios com arquitetura que mostram o que foi, o que é a nossa arqueologia porto-alegrense. Nós temos hoje em Porto Alegre diversos pontos que não são explorados. Nós precisamos fazer com que haja uma maior divulgação, principalmente nas nossas entradas de Porto Alegre, ou seja, via rodoviária, com informações turísticas e também no aeroporto Salgado Filho. É claro que esta parte mais é municipal, então eu digo que em matéria municipal é muito importante. É importante em Porto Alegre nós termos o centro de eventos, né? O centro de eventos que ele vai fazer com que haja congressos em Porto Alegre, que seria o turismo de negócios. Mas nós não podemos esquecer também que o principal ponto turístico de Porto Alegre é o nosso mercado público. Nós precisamos trabalhar para que o mercado funcione no mínimo até as 10 da noite durante a semana e aos domingos. Tanto no mercado público de Salvador como de Recife, funciona nos domingos para receber os turistas e mostrar o que nós temos de melhor. Em Porto Alegre, na minha opinião, nós teríamos que ter um centro cultural para mostrar a cultura gaúcha. Nós não temos um espaço que deveria ocorrer, seja lá, até no nosso parque Maurício Sirotsky, que nós temos os eventos de todos os anos aí no parque, e nós temos o evento Farroupilha, né? Mas nós precisamos ter, sim, mostrarmos
que a nossa cultura gaúcha, a nossa cultura porto-alegrense, não é apenas a moda, como diz, quando nós vamos em diversos locais, que é as danças típicas gaúcha, gaudérias, mas sim nós mostrarmos a nossa cultura, o nosso valor, o valor histórico gaúcho, e principalmente Porto Alegre, porque Porto Alegre ela tem a sua beleza natural. Porto Alegre nós temos o melhor e mais bonito pôr do sol, nós temos a nossa Orla do Guaíba, que está em fase de conclusão, que deveremos ter, talvez, para o próximo ano, a maior roda gigante, mas nós temos o brilho de vermos a primavera antecipada dos ipês, das cores dessa cidade. Então, nós temos aqui o pôr do sol, nós temos as árvores maravilhosas, nós temos as flores, nós temos que, eu entendo, na minha opinião, secretário, que nós temos que divulgar mais para fazer com que as pessoas fiquem em Porto Alegre o máximo possível que puder para explorar Porto Alegre. Perfeito, Tessaro. Acho que tu traz alguns pontos que eu tenho muita concordância e que são muito importantes que a gente possa refletir e trabalhar e buscar alternativas para potencializar ainda mais as ações deles, né? Então, nós estamos, inclusive, em conversação com a Fraport, que é a concessionária que administra o nosso aeroporto, para que a gente possa reativar o nosso centro de atenção turística e que nós possamos, que é uma parceria do governo do estado com a Fraport, e aí nós queremos também evoluir, se for possível, para envolver a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, trazer esse espaço para uma área mais nobre do aeroporto, porque hoje ele está meio escondidinho, numa salinha lá, para que a gente justamente possa, e assim como na rodoviária também, quando o turista chegar aqui, primeiro, ele tem um ponto de referência onde ele vai buscar informações. E segundo, o pessoal que estiver ali trabalhando possa estar altamente capacitado para entender também o perfil desse turista, porque um centro de atenção ao turista não pode ser simplesmente entregar um mapa para o turista e dar um boa tarde, bem-vindo, né? Enfim, conversar com esse turista, entender se ele está vindo a negócio, se ele é um cara que gosta de turismo de aventura, se está vindo relaxar com a família, e aí nós apresentarmos para eles, para o turista, opções que dialoguem com aquilo que é o real interesse dele, né? Assim como a questão do mercado, eu concordo plenamente contigo, acho que tinha que transformar num horário como se fosse um horário de shopping centers, né? Porque nós temos ali, como tu falou, Tessaro, a essência da nossa cidade, da nossa gente, dos nossos produtos, da nossa cultura, da nossa história, né? Nós temos talvez um dos mercados públicos com uma história e uma beleza única no nosso país, e dentro do circuito turístico da maioria das pessoas que têm interesse em visitar os centros históricos e as cidades, esse turismo mais urbano, está na rota destas pessoas, né? Ou nas rotas turísticas, a visita aos mercados públicos municipais, né? E se isso tem um horário que combine e converse mais com o horário em que as pessoas fazem turismo também, naturalmente, né, haverá um maior fluxo, haverá um maior consumo, o turista se sentirá mais, terá mais prazer na sua estada, os comerciantes estarão comercializando mais, e o nosso centro histórico tão bonito poderá ser cada vez mais motivo de fluxo, né, de pessoas nesse sentido. E as nossas potencialidades, aí tu bem falaste, o pôr do sol, as nossas praias, né? Nós temos que trazer isto. Nós vamos ter agora, com a reformulação da Orla, a maior pista de skate, se não me engano, da América, né, Tessaro? Então, isso por si só já passa a ser uma atração turística para todos aqueles que gostam de esportes radicais. Nós podemos trazer com essa pista. Aí que nós temos que ter uma estrutura do poder público, né, através da Secretaria Municipal de Esportes, da Secretaria Municipal de Turismo, articulada com a estadual, buscando apoio no Ministério. Aí nós, poder público, temos que ter agilidade e articulação para daqui um pouco trazer campeonatos nacionais, internacionais de skate, as televisões, atletas, porque isso são formas também de ir movimentando e divulgando a nossa cidade, né? Então, e a questão da promoção do turismo, acredito que seja aí um dos pontos chaves e nevrálgicos que nós temos que enfrentar, vencer e melhorar.
nós aprovamos no Conselho Estadual de Turismo semana passada R$ 1.200.000 para uma campanha de promoção do turismo do estado do Rio Grande do Sul, em que, evidentemente, Porto Alegre estará contemplada, mas é muito importante esse trabalho articulado, né, de promoção para que a gente possa justamente apresentar e divulgar as belezas e as riquezas da nossa cidade para aqueles que possam ter interesse em aqui estar, né? E aí nós precisamos ter prefeito, vereadores, secretários que pensem isso, que entendam isso, né? E que ajudem a articular. Então, quero aqui também dar esse testemunho, né, Tessaro, de alguém que tem acompanhado o teu trabalho na cidade. Então, é um cara que luta muito por infraestrutura, luta muito pela melhoria da qualidade de vida, pelas obras viárias e pelo turismo, né? E tudo aquilo que eu falei antes é turismo, né? Nós termos obras viárias bem organizadas, obras de saneamento, obras de atendimento à comunidade bem organizada. Nós estamos falando também de uma cidade organizada, uma cidade com boa autoestima e de uma cidade que esteja cada vez mais dentro de um ambiente agradável para o turista, né? Então é muito importante que a gente possa enxergar isso, né, e entender que o turismo bem trabalhado em Porto Alegre, tu falaste do Parque da Harmonia, né? Tem toda a nossa tradição, a nossa cultura. Se eu não me engano, a prefeitura tem um projeto que eu acho muito importante de concessão do parque, para que a gente possa ter ainda mais opções ali, né? O parque é quase uma fazenda dentro da cidade, né? E muito pouco explorado, porque a gente acaba usando o parque apenas no 20 de setembro, né? Mas ali poderia ter algo fixo, além das opções gastronômicas que tem ali, de um calendário fixo de eventos, de ações, de atrações, que justamente estivesse explorando a cultura do gaúcho, a cultura do churrasco, né? A nossa relação com os animais, né, com o cavalo crioulo, enfim, nós temos, e se nós formos ficar pensando juntos aqui, a gente vai virar a noite olhando para as boas opções que Porto Alegre tem, e aí cabe o desafio daqueles que estão dispostos, como eu, como tu, a atuar na vida pública e trabalhar pela nossa capital, buscar os caminhos e as formas para que a gente possa ter o nosso turismo cada vez mais desenvolvido. É muito importante quando se fala no Parque da Harmonia. Em 2010, eu tive um projeto na Câmara de Vereadores para criarmos ali um parque temático, um parque de rodeios, para utilização durante todo o ano, e não apenas no aniversário de Porto Alegre e no 20 de setembro. Eu acho muito importante esse esforço conjunto, tanto do Estado como do município, para fazermos com que essa concessão, sendo fiscalizada, ela faça com que ali se torne um atrativo, porque ao lado do Parque da Harmonia, nós temos a orla do gasômetro, a orla do Guaíba, e assim podemos unir os dois locais para atração turística. Mas também, secretário, eu gostaria daqui deixar, e tenho certeza que o senhor está trabalhando muito aí no Estado para acontecer, a importância do nosso Cais Mauá, das obras do cais, que ali elas estão hoje, porque em 2010 tivemos lá a licitação, foi encaminhada, mas hoje nós temos uma parte parada da orla. Já que nós vamos ter o gasômetro, ele revitalizado, com centro de eventos, cinemas e diversos locais para a atração das pessoas, é muito importante que o Cais Mauá ele seja revitalizado e entregue à sociedade. Eu entendo que Porto Alegre, muitos locais, há reclamações pelo barulho, que não se tem um point, como se diz, para os jovens, e nós poderemos ter no nosso cais, onde não vai perturbar o sossego das pessoas, nós poderemos ali ter espaço de todos os tipos, tanto para a gastronomia, como para diversão, como para outras atividades, e as pessoas vão estar aproveitando a beleza do nosso Guaíba. Então, eu queria lhe perguntar o que podemos fazer para fazer acontecer o Cais Mauá. Essa é uma das minhas inquietações, Tessaro, porque quando a gente olha para outras cidades do Brasil e do mundo que são banhadas, né, por rio ou por mar, talvez Porto Alegre seja a única que ainda não conseguiu fazer de forma tão
intensa esse encontro, né, da cidade, da sociedade, no nosso caso aqui, com o nosso Guaíba, né? Então, nós temos, como tu bem comentasse, a possibilidade ali de ter uma série de estabelecimentos, né, e tipos de atrações gastronômicas, culturais, festivas, enfim, e acredito que nós possamos ter dentro dessa situação também, como essa questão do ruído, tudo que é organizado e planejado, nós conseguimos encontrar formas. Então, é evidente que tem regiões lá do cais que estão mais afastadas e que o ruído não vai importunar ninguém, né? Então, nestas regiões, a gente pode ter lá o point da gurizada, a balada, shows, né? E assim ir distribuindo ao longo de todo o nosso Cais Mauá, dentro das áreas possíveis, né? As atrações, as ações, enfim, e lembrando que tudo isso vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar atratividade, vai gerar bem-estar para nós, moradores de Porto Alegre, vai ser um cartão postal e uma atração convidativa para aqueles que vêm de fora. Nós tivemos, né, muitos problemas, acho que quem está nos assistindo aqui acompanhou, né, com o processo ao longo dos últimos anos, né, em relação à concessão ali do cais. Agora houve um desfecho, né, daquela situação com o rompimento do contrato com a empresa que até então estava tocando e um processo de modelagem de uma nova licitação e concessão, mas já mantendo, né, a possibilidade de sequência de um projeto que já existe em parte ali do cais, né? Então, tem todo um trabalho aí muito focado e muito criterioso por parte do governo do Estado, sem também perder o horizonte da necessidade urgente que nós temos em dar uma resposta e buscar uma solução para o cais, para que a gente possa ter essa estrutura o mais rápido possível entregue para a nossa sociedade. É verdade. Isso é muito importante, né, secretário? E nós temos também que pensar não só na parte da Zona Sul de Porto Alegre, nossa Orla do Guaíba, nosso centro histórico, mas também no quarto distrito, né? Já diversas vezes houve, iniciativas tiveram no passado para a revitalização do nosso quarto distrito, que é importante no descer navegante, se torna pontos daquele lado da cidade, que também ficaram eles à margem, que não foi levado adiante pela falta de recursos. E também, sem contar, as nossas ilhas, né? A Ilha da Pintada, onde nós podemos fazer a travessia de barcos, chegarmos até a ilha, aproveitarmos um domingo maravilhoso, é um ponto turístico. Nós temos as nossas ilhas, todas elas do nosso Guaíba, são maravilhosas. Então, além disso, nós temos que fazer a parte aquática, que é um turismo, né? Que eu acredito que a prefeitura possa desenvolver esse tipo de turismo, e nós fazermos com que haja, então, a nossa cidade melhor explorada. É claro que falta muito, que são poucos os recursos, mas tudo isto há necessidade de se fazer uma parceria com a iniciativa privada. Eu acho que são parcerias que devem se fazer. Concessões, eu sempre defendo concessões, não é entregar a iniciativa privada sem uma fiscalização. Mas as concessões bem fiscalizadas, elas fazem com que as coisas aconteçam mais rápido na cidade. A cada ano nós sabemos que os recursos são menores. Então é muito importante nós fazermos as concessões, que é o mercado público, que é este do nosso Harmonia, e nós explorarmos melhor o quarto distrito, que há necessidade sim de fazermos com que haja o desenvolvimento, porque nós temos partes históricas no quarto distrito de Porto Alegre. Então, acho que nós podemos fazer sim. Eu acho que com esse apoio da sua secretaria, do Estado ao município, de se fazer com que haja essa conversação, que haja uma união de esforços para as coisas acontecerem, nós teremos o cais do Porto, nós teremos todas essas partes revitalizadas e entregue à sociedade para que possa explorar melhor o turismo de Porto Alegre. É isso aí, eu acho que tu observaste uma coisa muito importante aí, que é a necessidade de uma união de esforços, né? Que nós podemos juntar poder público municipal, seja através do seu executivo, através do seu legislativo, a iniciativa privada,
os moradores, o Estado, né, o governo federal, que a gente tenha essa capacidade de convergência, de identificar quais são as nossas possibilidades, as nossas oportunidades, de que forma cada um pode contribuir, então de que forma a iniciativa privada pode contribuir para o desenvolvimento de determinada região, ou de determinado ponto turístico, ou de determinado equipamento urbano, porque é importante que nós possamos, porque hoje o Estado, né, seja o município, o Estado ou a União, no Brasil nós ficamos com uma estrutura muito inchada e nós não fizemos nada direito, né? O Estado não tem bons serviços de saúde, não tem boa educação, não tem bom turismo, não tem bom... enfim, por quê? Porque o Estado está muito inchado e o recurso acaba ficando muito pouco para que o Estado possa cumprir com todas as suas obrigações. Por isso que eu concordo contigo e acho muito importante que o Estado possa, aquilo que for possível, com critério, com transparência, com impessoalidade, com fiscalização, conceder para que a iniciativa privada possa explorar áreas, equipamentos urbanos que possam ser acessíveis e de uso da sociedade, da população, dentro da característica de cada um, para que o Estado também possa parar de investir em algo que não é sua função fim, para que sobre recursos para investir na saúde das pessoas, na educação, no saneamento, enfim. E a partir daí nós temos um ganho de qualidade de vida e criar um ciclo virtuoso, né? Então, quanto menos inchado estiver o Estado, mais ágil ele vai estar para prestar serviço, né, daquilo que interessa. Quanto mais investimento nós tivermos em desenvolvimento de atrações turísticas, por exemplo, mais consumo nós vamos ter, mais pessoas vão vir para Porto Alegre, dormir nos nossos hotéis, comer nos nossos restaurantes, comprar nas nossas lojas, andar nos nossos meios de transporte, né? E com isso, mais mão de obra vai ser preciso, mais funcionários no hotel vai ser preciso, e com isso mais impostos serão arrecadados, mais empregos gerados, essas pessoas que estavam desempregadas e passarão a ter vagas vão voltar a consumir mais e a prefeitura arrecadar mais e presta melhor serviço. A gente sabe que isso não é fácil, a gente sabe que isso não é de uma hora para outra, mas eu entendo que o caminho é justamente esse, é nós juntarmos esforços para que nós possamos vencer todo esse ciclo da forma mais rápida possível. E o poder público sozinho, ou a iniciativa privada sozinha, ou o cidadão sozinho, não vai conseguir construir isso. Então nós precisamos construir este entendimento, a capacidade de convergir naquilo que é possível e naquilo que é positivo para a nossa sociedade. Nós temos uma cultura aqui muito aguerrida, né? Muito obrigado, o Grenal, o Colorado, o Grêmio, né? A gente não falou do ponto turístico lindo que tem ali na Orla, né, Tessaro, que é o gigante da Beira-Rio, né? Lá no Maitá tem um outro que eu não acho tão bonito, mas reconheço que é um importante símbolo para a nossa cidade também, né? E tirando a brincadeira aqui do Grêmio e do Inter, mas a gente tem essa cultura de ser tudo muito obrigado aqui. Acho que a gente também tem que dar um passo à frente no sentido de que, bom, nós temos nossos interesses, as nossas visões, mas o que converge entre nós para que a gente possa andar para frente com a nossa cidade, né? Eu acho que esse é o grande desafio e não tenho dúvida, Tessaro, que a tua trajetória, né, te habilita para que tu possa seguir contribuindo com essa cidade aonde tu entenderes que tu pode ajudar, e eu não tenho dúvida que a sociedade vai saber reconhecer, porque tu tem essa marca, né, de ser um cara que busca realizar, mas sempre com muito diálogo, muita convergência, muita busca de unidade para que a gente possa evoluir. Então, nesse sentido, nós precisamos aí de muitos Tessaros em Porto Alegre para que a gente possa ter a nossa cidade cada vez melhor e mais desenvolvida. É verdade, secretário. Eu acho que há necessidade dessa convergência entre o Estado e o município. Mas eu também vejo que a nossa orla do Guaíba, toda ela, que eu digo, do Guaíba, quando se começa no gasômetro, nós vamos até o melhor estádio, o estádio mais bonito, que é o nosso Beira-Rio, nós vamos seguir até o Iberê, o Barra, e nós podemos ir adiante, que nós temos a Ponta Grossa, que é maravilhosa, nós temos Ipanema, que é uma beleza natural, né, naquela região, e nós poderíamos sim ter o catamarã, que ele pudesse seguir do centro da cidade, que vai ter um pier ali no estádio Beira-Rio, que tem um pier no nosso projeto, que também hoje já tem no Barra Shop,
que nós possamos ter ele lá na volta do... falei o nome, mas no Guaíba, no Guarujá. Nós podemos ter no Guarujá também o barco, e aí seguir adiante e ir a Ponta Grossa, e vai lá no nosso Belém Novo. Nós podíamos fazer uma assim, integração completa pelo nosso Guaíba, utilizando isso. Então, talvez, esta parceria público-privada, que eu acho que a parceria público-privada, hoje em dia, é a palavra que deve existir sempre essa concepção, porque nós vamos fazer com que haja o interesse do investidor, porque ele vai receber o retorno nesse investimento que é público. E nós possamos, sim, quem sabe lá, explorar melhor o nosso Guaíba, desde o nosso cais do Porto, principalmente a nossa beleza da nossa praia do Guaíba, aliás, de Ipanema, que é no nosso Guaíba, que não é mais explorada. Então, acho que tem tantas e tantas belezas naturais que nós podemos fazer com pouco custo, mas sim com ações de conjunto, que também a Orla compete, talvez o Estado auxiliar, mas eu tenho certeza que se for buscar recurso, tanto o Estado pode buscar no Ministério do Turismo, porque, afinal de contas, o turismo é a maneira mais barata de dar emprego e é a forma que se faz com que haja sempre uma arrecadação melhor, porque é a geração de emprego e geração de renda e faz com que haja a propulsão da economia. Então, acho que nós podemos sim, secretário, dizendo aí que é muito importante a sua fala, que para todos quem estiver aí nos assistindo, que nós podemos sim investir em Porto Alegre em todos os tipos de turismo, seja ele aquático, seja ele o turismo rural, ou seja ele nas belezas naturais que nós temos, principalmente o nosso centro histórico, que não é explorado nem sequer pelos porto-alegrenses. Exatamente, eu estava te ouvindo e lembrando, eu tive a experiência de, por um período, trabalhar na Metroplan, como diretor de incentivo ao desenvolvimento da nossa Metroplan, e tem um plano hidroviário que era algo que eu acompanhava muito de perto, e um projeto extraordinário que juntavam diversas forças, desde a Marinha do Brasil, Prefeitura, o governo do estado, a iniciativa privada, e tem desenhado já todo um traçado que pode vir lá de Belém, pelo Rio, né, até o centro de Porto Alegre, e pode seguir e ainda até Triunfo, o polo petroquímico. Né? E tinha uma série de ações que se imaginava, por exemplo, de ter uma linha dia de jogo do Inter, né? O pessoal que vem da zona sul do estado, sempre vem muito pessoal de ônibus ou de carro mesmo, de Pelotas, Rio Grande, depois ali Tapes, para assistir o jogo, que esse pessoal poderia ficar em Guaíba e vir de Guaíba para o Beira-Rio no catamarã, porque desafogaria muito o trânsito na entrada de Porto Alegre, ficaria mais rápida a chegada e a saída dos torcedores, movimentaria também o comércio ali em Guaíba, porque daqui a um pouco o pessoal chega, faz um lanche, vem para o jogo, e agora com a arena lá no Maitá, a mesma coisa. Né? Então, tem inúmeras oportunidades e opções que nós podemos transformar, tanto do ponto de vista turístico, né, ou no final de semana, né? Imagina que maravilha, pego o carro, eu que moro aqui na região mais central de Porto Alegre, mas largo ali, eu vou a pé, né? Largo até a estação do mercado, do catamarã, pego o catamarã, vou até Ipanema, né? Vou lá caminhar no calçadão com a família e tal, almoço por lá, depois embarco de volta e volto para casa. Então, com isso, nós também começamos a criar, além de ser um atrativo extraordinário e para quem vem de fora, nós começamos a movimentar a economia dentro da própria cidade, né? Porque se nós não temos essa opção, às vezes a gente acaba ficando em casa, né? A gente acaba... enfim, nós tendo opções na cidade, a própria cidade... Ó, acho que caiu. Parou, caiu. Caiu tudo aqui. Ele tem que entrar de novo, né?
Eu vou falar pouco da Andradas, vou falar da Rua 24 Horas. Eu acho que é muito importante em Porto Alegre nos lembrarmos que nós temos na Rua dos Andradas o quadrilátero, que está sendo ele em construção. O projeto já foi aprovado e isso vai à licitação. Esse é um projeto que, enquanto eu estava na SMIN, nós encaminhamos ele para fazermos com que houvesse essa entrega ali para a comunidade, né? E neste final de semana, no domingo, eu estive caminhando na Rua dos Andradas, a gente vê que há necessidade dessa revitalização. Inclusive, comentei que nós temos em Porto Alegre a Rua 24 Horas, que a maioria das pessoas não sabe que é 24 horas, porque não acontece 24 horas. Essa Rua 24 Horas, que atravessa Celino de Carvalho, ela foi copiada de Curitiba. Curitiba, até hoje, a Rua 24 Horas, ela é frequentada, os bares, restaurantes, comércios, serviços, e todos funcionam. Mas em Porto Alegre, infelizmente, ela parou, né? Em Porto Alegre, há necessidade, sim, da recuperação desta Rua 24 Horas, né? Então, nós temos que fazer muita coisa, sim, por Porto Alegre. Temos que fazer com que haja, sim, um melhor aproveitamento, tanto no nosso centro da cidade, que é o centro histórico, essas belezas todas. Eu estava falando, essa rua, a nossa Andradas, é muito bonita para ficar jogada como está hoje. Nós podemos fazer os canteiros, as mesinhas de centro da rua, e não todos aqueles camelôs que existem vendendo, ocupando a nossa rua de Porto Alegre, que nós não devemos, aquilo ali dificulta com que as pessoas transitem no centro da cidade. É uma competição desleal com o comerciante que está aí na frente pagando seus impostos, e a cidade perde a sua beleza, né? Então é muito importante a gente mudarmos um pouco essa concepção e melhorarmos o aspecto visual de Porto Alegre. Perfeito, eu tive uma queda aqui na nossa conversa. Teve uma queda de luz, inclusive, aqui em casa. Eu acho que está se armando um temporal aí, porque eu vi um trovão forte aqui e acabei, mas já estamos conectados de novo, né? E eu estava te ouvindo agora no finzinho ali, e lembrei que nós tivemos uma época em Porto Alegre, uma iniciativa de uma rua 24 horas, né? Isso. Então, são iniciativas como essa que, bom, se daqui um pouco a rua 24 horas não deu certo, por que não deu certo? Vamos transformar ela em rua em 12 horas, ou vamos dar uso diferente, mas não vamos perder as iniciativas e a nossa capacidade de criatividade, porque daqui a pouco tivemos alguma dificuldade ou outra, né? Então, a própria Rua Coberta, a própria Andradas, que tu estava comentando, né, Tessara, é um patrimônio da nossa cidade, ela tem uma história, né, que pode ser resgatada com esses espaços públicos que tu bem, com esses equipamentos, né, resgatar a história. Pô, o rio chegava ali, né, então a gente pode juntar a modernidade com a história e criar aí um ambiente que talvez só Porto Alegre possa oferecer no Brasil, né? Com a hospitalidade do nosso povo. Então eu acho que é isso. A gente não pode perder também a paixão e a capacidade de inovar, né? E a coragem de encontrar projetos e correr atrás deles, né? Porque é justamente isso. Nós temos que nos diferenciar, né? Então, Porto Alegre tem a questão do camelopão, tem um camelódromo, mas mesmo assim não foi suficiente para vencer os problemas dos camelôs. Então, bom, vamos com o poder público resolver isso, né? Trazer essas pessoas para a legalidade, buscar espaços, porque tu bem falou, o comerciante é altamente penalizado e não é adequado nem para o camelô, nem para o comerciante, nem para o cidadão aquela situação ali no meio da rua, no chão, né? Nós estamos no século XXI já, então a gente precisa dar uma acelerada aí na busca de inovação e recolocar, né, ou trazer Porto Alegre para um ritmo um pouco mais dinâmico, um pouco mais acelerado, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem as capacidades e as condições para isso, né? Então, está no nosso desafio aí, enquanto sociedade, poder evoluir nesse sentido. Verdade, quero também aqui agradecer a opinião do Heitor. O Heitor está dizendo que justamente tem que haver uma integração entre o aquático, o nosso transporte aquático e o transporte interno, o nosso transporte
municipal. Eu acho muito importante essa integração, nós temos que ter, sim, a integração da nossa, aproveitarmos o que há de melhor aqui, que é aquático em Porto Alegre. Nós temos um rio que é totalmente navegável, que nós podemos ter aí o catamarã, muito importante. Mas, secretário, eu não quero aqui roubar tanto seu tempo, o senhor tem aí na sua casa, está aí com a sua menina com 7 meses, né, tem que estar em casa aí, né? E dizer que nós estamos aí, eu quero contribuir para a cidade. Nós estamos justamente nessa pré-candidatura para contribuir. E tenho certeza que a sua experiência vai fazer com que a gente possa pensar o que há de melhor para se fazer em Porto Alegre. Eu digo, viva o melhor de Porto Alegre, sempre é muito importante, né? Então eu quero convidar todas as pessoas para caminharem nesse novo desafio que estamos aí hoje lançando e que também opinem, porque nós não somos os donos da razão. É muito importante recebermos opiniões, e aqui o comentário negativo ou positivo, ele vai fortalecer, ele vai fazer com que a gente possa cada vez mais fazer o melhor que pudermos para a população porto-alegrense. Então, eu agradeço muito a sua participação comigo hoje, nesse momento muito importante da minha vida, que é esse lançamento da pré-campanha, e tem aí dos seus afazeres, mas abriu esse espaço para comentarmos e trabalharmos e também dizer o que o Estado pode fazer para Porto Alegre. Foi muito importante para para quem nos acompanham, que hoje ouviram da sua pessoa como podemos fazer esse engajamento Estado, município, município, Estado, e fazermos com que, de mãos dadas, podemos melhorar a nossa Porto Alegre. Obrigado, Tessaro. Eu que agradeço a oportunidade de estar contigo, com os teus amigos aqui, com as pessoas que acompanham o teu trabalho. Inclusive, peço desculpas aí se entrou algum ruído externo aqui durante a minha fala, mas é a criançada correndo aqui pela casa, gastando energia, enfim, e aí eu não consegui conter, então queria me desculpar se deu algum ruído aí. E falar também, Tessaro, agora não como secretário, mas como presidente estadual do Democratas, dizer que é motivo de muito orgulho para o nosso partido ter um quadro do nível do teu, né? Que a gente tem muita satisfação em poder fazer essa caminhada junto, né? E que estamos aí todos torcendo para que tu possa ter êxito e seguir, né, com os teus projetos, ajudando Porto Alegre, porque Porto Alegre precisa de ti, né? Então, queria fazer esse registro aqui também, me colocar à disposição tua, dos teus amigos que acompanham aqui, da sociedade em geral, para que a gente siga construindo um canal bom de diálogo, e o diálogo é construído com críticas, com sugestões, com reconhecimentos, enfim, de forma bem transparente, para que juntos a gente encontre os melhores caminhos para a nossa cidade. Então, para mim foi uma alegria, um forte abraço, saúde e sucesso aí nessa empreitada que nós estamos juntos. Obrigado, amigo. Estamos juntos. Vamos continuar trabalhando para que Porto Alegre possa ser, sim, a nossa capital mais visitada no nosso tour do Brasil. E assim esperamos que aconteça. Obrigado. Um abraço. Abraço.